Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, os bolsonaristas que se instalaram no governo, eles estavam metendo a mão na grana, inclusive aqueles que estavam no INSS. Agora, a Polícia Federal fez uma varredura. Eles mobilizaram a gente da Polícia Federal em 13 estados, mais o Distrito Federal. Agora, é o fim da picada esse pessoal. Inclusive o presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, o Alessandro Stefano, ele foi afastado nesta quarta-feira do cargo de presidente do INSS, porque ele foi alvo da Polícia Federal, que inclusive a ação de busca e apreensão que mobilizou agentes em 13 estados e no Distrito Federal apura a existência de um esquema nacional de cobranças indevidas sobre os aposentados e pensionistas. Isso por meio de convênio firmado com entidades e associativas. E essas entidades ligadas ao INSS, segundo a Polícia Federal, entre os anos de 2019 e 2024, a cobrança foi autorizada e somaram cerca de 6,3 bilhões. Não é milhões, é bilhões. Isso atingindo milhões de beneficiários. E foram cumpridos 211 mandados de busca e apreensão e 6 prisão preventiva. E essa operação também determinou o afastamento de 6 servidores do INSS, que também a Polícia Federal sequestrou bens superior a 1 bilhão. Agora, todo esse esquema envolvia as entidades que são justificativas, que oferecem serviço como plano de saúde, auxílio funeral, seguro, e realizavam descontos. Eles descontavam a grana direto na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. No entanto, esses débitos não eram autorizados pelas pessoas que eles mamavam na teta e tomavam grana. E esse pessoal que estava sendo sacaneado procuraram a justiça e aí perceberam os valores sendo subtraídos dos seus vencimentos sem o consentimento da pessoa. E essas entidades atuavam por meio de convênio firmado com o INSS. Isso já no governo do genocida Bolsonaro. E tem outra. E esse pessoal continuou operando, inclusive nos primeiros meses aí do governo Lula. Agora, após a série de denúncias, o governo
Lula decidiu agir. E, inclusive, o diretor de benefício, André Fidelis, também foi exonerado do cargo. Inclusive, a sede do INSS em Brasília também foi alvo da operação que aponta a participação de servidores e operadores do esquema de roubalheiras e de acordo com a Polícia Federal, a rede de envolvimento abarca desde representante das entidades até funcionário público que facilitavam a busca e o desconto dessas empresas fajutas que roubava dinheiro do aposentado. O aposentado trabalhou a vida inteira e depois que se aposenta, esse pessoal bolsonarista tem que citar que são bolsonaristas. São tudo ladrão. Veja bem, todos são ladrões. Agora, o que acontece? O Lula tirou o presidente. Aí o que acontece? O diretor também, o número 2 do INSS, também foi alvo da operação da Polícia Federal. Porque a fraude é muito grande. E sabe quem é o número 2? É o Vanderlei Barbosa dos Santos, que já havia, inclusive, assumido a presidência do INSS na ausência do Alessandro Stefanuto, que foi afastado por conta da mesma operação da Polícia Federal. E esse diretor de benefício, o relacionamento com o cidadão do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, o Vanderlei Barbosa dos Santos, foi um dos alvos da operação. A operação da Polícia Federal de nome Sem Desconto. E ela foi deflagrada nessa quarta-feira pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. Agora, esse tal de Santos aí, o Vanderlei Barbosa Santos, que é servidor de carreira e tido como o número 2 da organização do INSS, ele já havia assumido a presidência do INSS. Ele já havia assumido a presidência. Em outras ocasiões, inclusive, na ausência do que foi tirado pelo governo Lula, o Alessandro Stefanuto, que foi afastado do cargo por conta da mesma operação da Polícia Federal. E a Polícia Federal apresentou celulares dos Santos e também cumpriu mandato judicial na seção onde ele trabalha, localizada na sede do INSS em Brasília. E de acordo com a Polícia Federal, a diretoria de benefício era o centro do esquema de fraudes, com um desvio que teriam chegado a 6,3 bilhões. E o esquema envolvia descontos não autorizados pelos aposentados e pensionistas. E a cobrança
da mensalidade associativa indevidas. E essa operação, que mobilizou cerca de 700 policiais federais, 80 servidores da CGU, que cumpriram 211 mandatos de busca e apreensão, e além de ordem de sequestro de bens, que eu já tinha dito, inclusive, de 1 bilhão, em 6 mandatos de prisão temporária. E os alvos dessa operação estão distribuídos em diversas localidades, incluindo o Distrito Federal e 13 estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Todos esses lugares, os aposentados estavam sendo roubados por esses funcionários ladrões bolsonaristas. Agora, com o resultado dessa operação da Polícia Federal, 6 servidores públicos foram afastados de suas funções por determinação judicial. Segundo a Polícia Federal, as investigações indicam irregularidades relacionadas aos descontos aplicados sobre os benefícios previdenciários, especialmente aposentadorias e pensões, no período entre 2019, do governo do genocida Bolsonaro, que invadiu até o governo Lula, totalizando um montante de 6,3 bilhões cobrados indevidamente dos aposentados e dos pensionistas. Agora, os investigados poderão responder pelo crime de corrupção ativa, passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documento e organização criminosa. Esses bolsonaristas, eles já são organizados, e o Bolsonaro que organizou tudo isso. Essa bandidagem foi colocada com o Bolsonaro. O Bolsonaro que é o responsável de tudo isso. Exatamente ele, que tem inclusive que pagar pelos crimes cometidos, porque agora já está no Supremo Tribunal Federal e vai começar, inclusive já teve as intimações. Agora o processo está correndo no Supremo Tribunal Federal e esse pessoal tem que ser condenado, que inclusive quiseram dar o golpe de Estado na nossa democracia, para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que a ditadura militar nós não queremos. Nós não queremos mais ditadura militar, porque nós já tivemos. E ditadura militar nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, se inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa, fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.